Aê! Ô, mulher, que prazer estar vendo você assim um pouco mais de perto. Eita, que sotaque bonito! A do Nordeste, é o Nordeste aí. Mas sotaque bonito que só. E é, tu acha? Muito. É Recife? Você é de Recife? Não, eu sou de Maceió. É, meu marido também é daí. Agora eu casei tem 1 ano e meio. É mesmo? Eita, bicho sortudo da Me gota. apaixonei por essa voz, pronto. É. Eu sabia que eu era um propósito, né? Eu falei, rapaz, que eu era casada há 18 anos, aí fiquei solteira. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu dei foi risada. Uma vez um amigo meu, que eu não sabia, né? 18 anos ser casado. Eu casei com 18 anos, com 18 depois divorciei. E agora? Aí eu falei, Jesus, vou ter que fazer uma oração, porque eu sabia que era um propósito, né? Aham. Para encontrar esse prometido. E Aí aí, você veio aqui, foi pra Maceió, encontrou ele aqui? Não, encontrou ele aí. tu acredita que eu sou de Camaçari? Boa noite, né, gente? A Boa gente começou noite, conversando. né? É porque a gente desse jeito, espontâneo. Eu, Sim, eu, diga. eu aqui de Camaçari, aí eu ficava brincando com minhas amigas, né? Falando, rapaz, eu sou um avião, então eu tenho que arrumar um piloto. Eu tenho que arrumar um Oh, piloto para me pilotar. Eu sei que eu sou um propósito, e não é sobre opção. A opção sempre vai ter um bocado na vida, né? é verdade. É sobre conexão. E hoje o mundo, quando a gente começa a se sentir desconexo com o trabalho, com a vida, com as coisas, parece que a gente está perdido e está no piloto automático, né? E a Verdade. vida é sobre o que faz sentido, né? Se É o que faz verdade. sentido, faz sentido. Aí eu ficava brincando com a galera, falando, olha meu amigo Alexandre aqui, ó, um cara bom pra você chamar depois pra live, viu? É Da mesmo? Bahia Ecologia, Oxi. estourado. A Vamos. maior Ei, empresa Alexandre. a maior empresa de reciclagem daqui da Bahia. Meu Pronto, parceiro, Alexandre, dá um toque, dá um oi depois pra gente lá no perfil do Amplifica. Pronto, vamos embora. Sim, viu? pode falar, Leonice. Um cabra bom, Alexandre. Top. E aí, E, falando de fazer sentido e de a gente não perder a nossa humanidade, né? Eu falei bem assim, gente, eu vou ter que fazer uma escola. O nome da minha escola vai ser Top Gun, escola de pegar avião, para ver se os homens voltam o romantismo de antes, né? E aí, porque mulheres como a gente, que todo dia é mãe solo, que já guerreia, que tira as compras do carro sozinha, né? E aí a gente quer alguém para fazer sentido. Até que eu tava um belo dia, um amigo ligou para mim, vem desmontar uma empresa aqui. Eu disse, aonde? Ele, em Recife. Eu falei, eu tô em Recife, por incrível que pareça. E aí que eu fui olhar a embarcação, lá em Maceió, eu ia olhar a embarcação para desmontar. Aí quando eu acredito em amor à primeira vista, eu acredito em almas gêmeas. é mesmo. Quando eu olhei de longe, eu falei, eita, meu Deus, é esse. É esse. Bateu já a Daí conexão. Disse é esse aí. casamos. Aí casamos. Foi Casamos com 20 mesmo. dias. Foi. Meu Deus! Porque quando é para dar certo é assim, mulher. Caraca, É, meu ó, Deus. quando é para dar certo, coloca o imã, gruda logo. Ó, Pode crer, viu? ei, meu amigo Alexandre aí, ó. Quando é para dar certo, não, Alexandre, quando é para dar certo, Depois ainda também, conversar, Alexandre. Vamos se conversar não aí. desse Vamos. certo, a gente ia jogar ele na prensa e ia reciclar ele, né, Alexandre? Ele ia Ei, virar um mulher. peixe amassado. Vamos lá. Olha a galera aí, ó, entrando. Gente, ó, primeiro sejam todos muito bem-vindos a essa Bem-vindo. live aqui incrível. Quero agradecer já a você, Leonice, por ter aceitado o convite de Sim. pronto, né? Eu vi seu bate-papo lá no Cadcast, já assisti umas 3 vezes De aquele Daniel, né? bate-papo. É, Daniel, isso. E É. aí eu fiquei, caramba, a gente precisa conversar com essa mulher. Aí mandei uma mensagem, você foi muito gentil com a gente. Muito obrigado pela atenção, a cordialidade. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente, eu digo é Nordeste, Nordeste se É, entende, né? Tipo, é, enfim, é. prazer enorme, viu? Tá falando com você. E para quem não conhece, eu vou apresentar bem rapidinho você, Leonice, aqui pra galera, pra gente de fato começar a conhecer Tá você. transmitindo no YouTube também? Vocês estão transmitindo no YouTube? Não, aí o que vai acontecer, Leonice? A gente vai. Porque como é live, geralmente É, começa, aí a é. galera vai entrando depois, a gente edita e joga no Ah, tá. YouTube. Lá no Tá YouTube, tá. bom? Quando Fechado. tiver no YouTube, eu mando pra você o link pra gente Tá bom. divulgar pra galera. Tá bom? Fechado. Fechado. Fechado? Então, galera, deixa eu apresentar aqui rapidão, para quem ainda não conhece, a Leonice Brasil, conhecida no ramo da reciclagem por Rainha da Sucata.
Foi catadora, passou 5 anos no lixão de Catu. Após um tempo, abriu a sua própria empresa, Recicla Tudo Brasil, focada na compra e venda de resíduos. Então, essa aí, minha gente, é um pouquinho da Leonice Brasil. A gente vai conhecer mais dela agora. E assim, Leonice, eu queria que você começasse. Eu já escutei essa história, mas para quem ainda não escutou, Ah, queria que você, assim, vamos começar pelo início, como diz, né? vamos começar pelo Vamos começo. pelo começo. Como é que foi, assim, a sua infância? Como é que ficou, assim? Como é que você teve... como foi a sua realidade, o seu contato com a questão da reciclagem? Como foi que tudo começou? Conta aí pra nós. Então, a minha realidade não foi diferente de muitas, né, do Nordeste. Eu tenho 38 anos, então a gente sabe que quem nasceu aí nos anos de 86 para 90, a dificuldade que a gente tinha era de comer, né? A gente sabe, por incrível que pareça, hoje o que é luxo para a gente antes a gente enjoava, que era comer abacate, fruta-pão. O lanche da gente era comer fruta, baixo para manga, né? Manga Baixo com pra sal. manga. Era manga com sal, meu Deus, e com mil, né? Então, assim, e com mil. Então, como eu cresci, eu sou aqui de Camaçari, eu cresci em um lar muito, muito pobre. Meus pais faziam o melhor que podia pela gente, e o melhor que naquela época demonstrar amor, e para ele, para mim, era amor, era eles botarem pelo menos a comida na mesa, né? Então, você tem uma roupa, você tem um lanche, era algo fora do comum, né? Eu dizia que era coisa de rico. E aí eu tava até brincando, falando com minhas filhas, que antes a situação da gente era tão precária que quando passava na televisão os lanches, eu ficava brincando, esse é meu. E aí eu comia a imagem. É E mesmo, aí, Leonice. a Isabela sabe de tudo. Isabela que entrou aí é minha amiga de Boa infância. noite, Isabela. Chega Muita pra coisa que eu cá. vou falar, a Isabela estava junto, aprontando, viu? Olha Eu aí. chamava ela depois ficava, Alice, vai dar a barriga. Eu não vai não, Isabela, bora, a gente vai ficar rico, pique céu, vamos dominar o mundo. Eu ficava brincando com ela. Então, Sim. como naquela época o que a gente tinha era comer sal com manga, né, Isabela? Roubar goiaba e neguléu, né? E a gente queria comer outras coisas diferentes, que era o Danoninho, que era o biscoitinho Sena. Eu brinco que Você era da é, época do Kinder Ovo? O Kinder Ovo? Kinder Ovo já era coisa de riquíssimo. Eu só podia sonhar com Kinder Ovo, hein? Meu Deus do céu. E aí, naquela época, era muito engraçado que a gente ia comprar um gula. Tinha um biscoito, um salgadinho chamado gula. Era quase uma cooperativa que a gente montava para poder comprar um gula. Um tinha que dar 5 centavos, outro dava 10. E era uma galera reunida para poder comprar um gula. Diga aí, minha gente. É muita dificuldade. Aí a gente dá risada, mas na época a gente levava na descontração, porque é o que a gente tinha, né? É Mas a verdade. situação daquela época ali, a gente era feliz. Eu posso dizer que eu tive infância. Porque mesmo com a É dificuldade, a mesmo. gente era muito feliz. E aí a reciclagem, Isabela está aqui na live, o que suco, é verdade, a gente Oxe, era doido de aquele suco. pacotinho pequenininho, né? Que você botava assim, ficava tudo vermelhão. A gente ficava brincando de deixar a língua vermelha, não era, Isabela? E tomava de colher o que suco. E tomava de colher o que É suco. da minha época também. Eu fico brincando que eu era tão pobre que minha mãe me dava de presente um pacote de leite. A Isabela vem cá em casa. Quando ela ia lá, eu guardava o pacote de leite dentro da gaveta de roupa. Será que? Meu Deus, cara. Aí eu comi o leite e vinha com a boca assim, Isabela, olha o leite em pó aqui, ó. De tão rico. Gente, e assim, a minha paixão pelo lixo começou na infância, porque por causa dessas necessidades, né? Quem que não queria uma boneca? Ainda mais naquele tempo tinha a Xuxa para ficar. É, presente para mim, para você, especialmente para. Manda um presente, aquela coisa que a Xuxa fazia. Então, toda criança queria um brinquedo, toda criança queria ter um lanche diferente. Então, a gente só podia sonhar. E uma das coisas legais que o lixo começou a me proporcionar foi no caminho, eu sempre olhava pro lixo e eu conversava, até eu tinha um. E às vezes eu ficava animada, só porque a animação na minha cabeça é porque eu ficava sonhando, né? Aí, essa minha amiga Isabela falava que eu era doida, que eu ficava bem assim. Eu falava, me dava tipo um choque olhando pro lixo. Aí ela ficava, já eu lanchei farinha com açúcar, muito. É minha mãe essa, viu? Pois já lanchei muito farinha com açúcar. Quem nunca. E farinha com açúcar e leite era o luxo da vida, não era? Era o luxo da vida. Então, eu ficava conversando com lixo e eu via aquelas embalagens ali, tudo de volta de novo no ciclo. Era como se
eu visse o mundo antes e depois dela. Aí eu na minha mente falava assim: um dia eu vou ter acesso a essas coisas, um dia eu vou poder comprar todos esses lanches para mim, para minha família. E aí eu começava a criar um mundo na minha mente, né, na minha cabeça, que um dia eu ia ter condição de ter aquilo. E a primeira vez que eu tive contato com sonhos foi olhando para um lixo, por mais louco que seja. Foi olhando para um lixo. Então, o lixo já me dá a primeira coisa, me deu a possibilidade de sonhar. Aqui, ó. Quando a gente ia para a escola, eu escondia para pegar na volta, é verdade. Ela falando, Isabela. Isabela tá no meu livro, ela ainda não. Você tem que vir pegar seu livro aqui em casa, viu, Isabela? Que Depois a gente vai Isabela é minha. falar sobre o Isabela, livro. Vamos falar sobre o livro depois. Isabela é é minha amiga desde pequenininha, de uns 3 anos, e como a gente ia para a escola junta, ela acompanhou esse processo de Isabela junta as latinhas e bota aqui do lado, ela velha, a gente vai apanhar, porque naquela época tinha discriminação, você é lixeira, né? E tal, e os pais da gente não queriam que a gente fizesse isso. Quer dizer que a gente era menor delinquente, né, Isabela? E aí, e na época era incrível, que dizia que ia botar o pessoal no caminho a perder por conta de catar lixo. Então, Meu assim, Deus. até que, mas a gente sabe que a ignorância era muita. Até que o tempo vai Uhum. passando e abre um ferro. Primeiro a gente pegava os brinquedos e brincava de fazer mercadinho, né? Fazia um mercadinho e ia vendendo ali. E aí do lado abri um ferro velho. Aí eu comecei a amassar os brinquedos e vi que podia vender aquilo. Aquilo tinha virado um material. Então, quando eu consegui fazer a primeira venda, que eu lembro que na época, aquela época foi um pouquinho de fio, com algumas latinhas, aí eu consegui comprar bala de 1 centavo. Foi uma festa com a bala de 1 centavo. Acho que a gente ganhou 50 centavos. Não sei se você lembra, Isabela. Foi, a gente ganhou 50 centavos. Podia distribuir bala para todo mundo. E aí podia comprar Fica aí. kisuke. E aí já podia fazer, imagine, podia fazer já uma festa com kisuke e bala. Então, a minha experiência com resíduo provocou esse êxtase de realização. Então, as primeiras vezes que eu tive contato com um sonho e que eu pude realizar um sonho básico foi o lixo, que virou resíduo e que foi transformado em sonho. Por menor que Entendi. fosse, eu já conseguia monetizar para realizar, né? Entendi. E no caso, Então, assim, isso você era criança, criança, né? E ficava catando, sim, catando no lixão, sim, certo? sim. E aí, ela tá falando aqui, me lembrando que é muita coisa, que a gente catava no estádio, nas argolinhas que tinha. E naquela época, quem é dessa época, hoje a turma que é dos anos 86 para cá, né? Eu tô falando do meu tempo, é uma turma de muito trabalho, é uma turma bem diferente. Eu lembro que minha mãe mandava catar até bosta de gado para poder vender para as mulheres para colocar adubo na planta, né? Então eu Era já cresci. mesmo. Então eu já cresci nessa veia de empreendedorismo, de empreender. E aí, perto da minha casa, tinha um estádio. Então, na esquina do estádio, ficava uma equipe já guardando o carro. E aí, Isabela, eu sempre sonhei ficar rica, é verdade. Eu dizia Pink Cérebro. Eu falava direto, vamos mudar o mundo. E aí, guardava carro. Eu subia para vender com minha mãe picolé, refrigerante, água mineral, geladinho, cachorro quente, hambúrguer. E aí, quando terminava de vender, eu voltava catando. E aí, quando terminava o estádio, eu que limpava o estádio, junto com a turma, com a equipe de amigos meus, limpava. E ali a gente já conseguia o quê? Poder comprar um sorvete, porque era coisa de rico, né? Poder comprar um batom garoto, que quando a gente comprava um garoto, a gente se sentia riquíssimo. Meu Deus. Sabe o que eu lembrei? Que tem um mercado perto de casa que uma vez meu irmão conseguiu pegar umas latas de brigadeiro vencida. Vencida. Você lembra, Isabela, os cajuzinhos vencidos? E aí ele veio se sentindo o rei. Ah, minha irmã, agora a gente tá comendo as comidas de rico. Porque Meu ele conseguiu pegar os beijinhos, os cajuzinhos, tudo que era doce vencido. Deus. A gente guardou, a gente ficava comendo uma felicidade. Naquela época, minha mãe falava assim, ó, vai lá em cima e peça ao rapaz do mercado pelanca, diga que é pros cachorros. Mas os cachorros era a gente que ia separar e ia comer, né? Era E mesmo, meu aí, Deus. e aí ela dizia assim, vai lá em cima e peça a mulher os pão, porque antes não fazia torrada. Você lembra que os pão duro antes eles jogavam fora, né? Aí a Sim, manhã não dizia, fale que é para as galinhas. Aí, mas as galinhas era a gente que ia torrar o pão e ia comer. ia Então comer. eu cresci nessa geografia de muita pobreza, mas a gente ficava alegre pelas conquistas, por mais simples que fosse. Então a gente cresceu, na época a igreja ajudava muito, dava roupa pra gente. Eu lembro que eu ia pra casa dessa minha amiga aí, porque lá na casa dela a manteiga era de verdade. E naquela época você lembra da manteiga que era, acho que era Deline, não era?
Delírio, Agora, soia, e soia. Aí margarina. eu ia falar, ia comer o pão na casa dela, porque o pão dela era manteiga de verdade. E aí eu dizia, um dia eu vou poder comer manteiga de verdade. Quando eu chegava lá, eu comia os pão todo na casa da mãe dela. Que foi uma pessoa que é família minha, que se abraçou a gente. Então, a minha relação com os resíduos, com reciclagem, ela começa na infância. Eu sou apaixonada porque eu sei que é o viés de transformação. As pessoas jogam todo dia milhões no lixo. Então, elas cometem, além do crime ambiental, que é irreversível, um crime econômico. Sabe quantas pessoas poderiam estar sobrevivendo através disso? Indústria sendo montada, Sim, potencializado através disso. Então, a gente precisa conscientizar a população, conscientizar a casa. Hoje tem muita gente desempregada que pode hoje sobreviver com o próprio lixo do condomínio. Você pode hoje empreender, falar com seu condomínio, a partir de hoje eu sou responsável pela coleta seletiva. E você fazer uma campanha, separar um material e você vender esse material. Então, o lixo é um gás transformador. Quem mexe com lixo não é coitadinho, não. É recurso. 1 quilo de latinha está 6,50. PET está caro. Então, é produto e produto caro no mercado. Né? Então, as entendi. pessoas têm uma maneira de olhar hoje para o catador, para alguém, como se fosse a escória do mundo. E não são. Eles são empreendedores, eles são agentes de transformação, só que eles empreendem com um produto diferente. Então, eu hoje olho assim para a reciclagem. Se não fosse a reciclagem, eu não estaria hoje com a vida que eu tenho, com meus filhos, com a minha vida do ponto de vista transformado. Então, quando eu fiz uns 12 para 13, 14 anos, um evento muito forte que marcou a minha vida foi que eu fui trabalhar num clube social. E aí meu pai, ele proibia de eu catar, né? Ele dizia que não tinha vergonha disso. A gente sempre catou escondido, sempre fazia tudo escondido para ir pro Ferro Velho Dona Maria. Essa minha amiga aí era minha comparsa. Eu vai lá vender, senão os pais vão ver ele vai me bater. E aí ela ia lá. Aí se a mãe dela soubesse também, ela apoiava. Era uma cobrindo a outra, né? Ela apoiava, mas ela ia, mas ela ia. Ela ia. E depois, vocês estão com dinheiro por quê? Aí a gente parecia aquele menino do Opaió. Opaió, oxe, maninha. Ai. E apanhamos juntos já. Ela gritava de um lado, eu gritava do outro. Então, assim, através do lixo, eu pude sonhar, né? Eu pude realizar. A gente sabe que as dificuldades não param, a gente sabe que a vida todo dia é feita de desafio, né? A gente vence uma Sim, etapa, começa outra. A gente vence uma etapa, começa outra. começa a outra. É isso mesmo. Mas até onde eu cheguei aqui, eu sou grata a Deus, porque Ele me deu uma visão de olhar para aquilo que ninguém dá nada e fazer daquilo tudo. Tudo que eu vivo hoje foi por conta do resíduo. Se hoje eu consigo sustentar minha família, se eu consigo ter dignidade de viver, é por causa desse olhar transformador. Eu sempre digo que o lixo tem tudo a ver com Deus. É alfa e ômega, é o início e o fim de tudo, né? E ainda no final de tudo, ele consegue fazer tudo. Quando é o fim para uma pessoa, é o início para outra. Para outra. Então, é o início para outra. Então, eu tenho uma visão transformadora. Eu Ô, tive. Pode pode falar. falar. Não, eu ia perguntar para você isso. Você falou que começou assim. Você estava lá no chão e catando e tinha essa equipe, né? Que Sim, você montava, uma ficava guardando o carro. E aí, desse momento, sim. Leonice, para o próximo passo, assim, qual foi o próximo passo assim, que Ah, o marcou muito? Você ia falar próximo, agora? pronto, o próximo passo que eu ia falar do meu pai, né? Um evento forte que ainda na infância me marcou. Foi quando eu tinha uns 15 anos que a gente foi vender lá num clube social. E aí a gente vendia lanche, vendia essas coisas todas que eu já falei. E aí eu Sim, sempre sumia, né? Porque eu saía com o isopor para poder sair vendendo nas costas, o isopor aqui no ombro para poder vender. E eu sempre fazia parceria, porque eu sei que a gente só consegue vencer em parceria, no coletivo. Aí eu dizia para o pessoal do bar, ó, deixa eu limpar sua mesa aqui, e aí vocês me dão uma latinha. Aí ele, não, lhe dou, Leonice. Aí já ia, limpava a mesa, e no final desse dia, quando amanheceu o dia, eu tinha catado, tipo, 2 big bags. Aí era como se eu tivesse feito naquela época, assim, R$ 300. Para hoje, era como se fosse R$ 3.000 naquela época. naquela E na época, época eu entendi. consegui. E aí, quando meu pai olhou que viu aquilo, ele chorou, se emocionou e falou que tinha orgulho de mim. E foi. E aí eu peguei, dei o dinheiro para ele consertar o caminhão e para ele tirar os documentos dele na época e ajudei a minha família a se alimentar. Então eu me senti. O sonho, pelo menos o meu sonho naquela época era poder ajudar minha mãe e meu pai. Eu achava isso o máximo, alguém que podia ajudar a mãe e o pai, sabe? Que podia comprar alguma coisa. Eu tinha muita felicidade. Um evento marcante que eu sumi quando eu tinha uns 12 anos.
Eu fui comprar, eu vendia picolé também, vendia picolé. Aí eu fui comprar picolé para vender, e aí eu entro no ônibus e vou parar na orla aqui de Camaçari e fui vender lá. E fui vender, passei o dia vendendo. Na volta eu não consegui passar por debaixo da borboleta, que eu tinha que pagar a passagem. Eu chorava que só, implorando o motorista que deixasse, que eu não tinha dinheiro para voltar. E ele deixou, e com o dinheiro que eu fiz naquela época, eu, tipo, eu lembro como hoje, eu comprei uma dúzia de ovos, 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz. Então, para mim, era muita honra poder fazer aquilo por minha mãe. Minha mãe estava desesperada. Eu saí de manhã, já era de tarde. Quando eu cheguei, eu estava bem queimada do sol, bem queimada do sol, com a fralda na cabeça e com as moedinhas ainda para poder empreender de novo. E com aquele quilo de farinha, aquele ovos e aquele arroz. Então, para mim era prazeroso. Até hoje, o meu maior prazer é poder fazer alguma coisa por alguém. Todas as vezes que eu pensei em desistir, eu não desisti, porque não era só por mim, era por todo um legado que vem através de mim. Né? Eu sei que hoje, Entendo. tudo que está sendo construído, eu estou levando a minha comunidade comigo, eu estou levando a minha história, eu estou falando que é possível chegar lá. É possível, sim, uma catadora, uma pessoa de um bairro muito pobre, virar empresária, pisar nos lugares. Como a Bíblia fala, né? Que a gente vai sentar no meio de príncipes e princesas. Por último, agora, não sei se você viu, o palestrante de ontem no TEDx. Então, eu Menina, eu fiquei fiquei, muito feliz quando eu vi, que eu fiquei muito feliz, cara. eu fiquei assim, eu confesso que eu fiquei em êxtase, eu nem sabia ainda o que era o TEDx direito, eu estava meio perdida, Depois que sabe? você foi ver a dimensão, né, do Então, evento, assim, assim. então imagina quando eu chego, eu sei que outras mulheres vão poder chegar. Que a minha história vai inspirar outras mulheres. Que a galera do meu bairro vão saber que eles podem fazer outras histórias também. Por isso que Muito top. nunca é só sobre mim, né? É sobre abrir caminhos para outro. Eu escrevi um livro recentemente, e nesse livro, quando eu quis memorizar, deixar minha memória eterna da minha vida, meu sonho é fazer um filme. E agora, depois do TEDx, eu acredito que vai ser possível. Então, imagina você um dia morrer e você ficar aí reverberando sua história. Amanhã, quem estiver no lixão catando, amanhã, quem estiver na situação de miséria, de opróbrio, como o dia eu tive, vai olhar e vai dizer: pera ainda, se deu certo para ela, tem uma Pode dar esperança, para tem uma mim. luz, para dar para mim. Exato. Olha, quando eu passei o tempo no lixão, os 5 anos, no lixão vai, e lixou literalmente, o lixão vai tudo que não presta. Então, eu cheguei a catar osso. Então, porque eu vendia osso também para fazer ração. E aí, quando eu pegava o osso, que era aquela osso podre, osso com bicho, imagine. E aí eu falava assim: Deus, se o Senhor para esse osso, bota alguém para parar para esse osso, para dar valor a esse osso, para levar esse osso para outro lugar, imagine eu. Então tem jeito. Eu sei que isso aqui é uma passagem, isso não é um lugar de destino. E eu estive no lixão, mas o lixão nunca esteve dentro de mim. Né? Eu sei que tudo na vida é passagem, tudo não é lugar de destino. Né? Lugar, tem coisas que foram pontes na minha vida. E lá, o lixão foi uma ponte, foi uma Harvard, né? Que é um curso que ela ainda vai ter quando a gente se encontrar. Que é eu vou parar lá em Harvard, tenho certeza. Ah, eu também tenho. Eu tenho certeza que nesse mesmo horário, daqui até o próximo ano, eu vou estar lá falando a história e eles vão ver que é, pode alguém simples estar nesses lugares. E eu estou muito feliz, assim. Eu fico, às vezes, chorando, assim, meu Deus, toda ainda extasiada, entendeu? Entendi. Porque não é sobre mim, não, é sobre saber que a galera que tá lá catando, tá no meio da rua agora, um dia vai dizer: pera, ainda tem esperança, me representa, que eu vou mexer com a autoestima de muita mulher, que eu vou evoluir muita mulher nesse sentido, entendeu? Que não é sobre você estar catando lixo e você tá ali com aquilo dentro da sua cabeça, é sobre tirar os lixos de dentro de você e você prosseguir, você avançar. E Exato. eu sabia que o que é que dignifica a gente? Trabalho. Trabalho vence tudo. E, como eu falei, eu cresci num lar muito pobre, meu pai era alcoólatra, então meu pai batia muito na minha mãe. Então, para mim, Ainda tem isso, né, Leonice? ele batia muito na minha mãe. Eu amava meu pai foi, meu Deus do céu. Mas ele batia muito na minha mãe, muito, muito. Então, eu tinha que criar um mundo externo para poder não estar vivendo muito aquela realidade, entendeu? Entendi. E aí, nesse mundo externo que eu vivi, para não acabar com minha mente. Então, toda vez que eu separava o material, eu também estava separando ali as minhas dores, as coisas que eu estava vivendo, que eu estava vendo e que eu não queria mais para minha vida. Né? Eu comecei a criar um mundo imaginário e hoje esse mundo é real. Hoje eu vivo o mundo que eu criei lá no passado. E eu nem sabia, hoje
hoje, né, que são as reprogramações mentais, que é um monte de ferramenta, que quando alguém vem Sim, me dizer, sim. eu dou risada quando alguém vem me dizer, isso é ferramenta, eu fico viajando. Não sabia. Eu fico viajando. Isso é ferramenta, isso é não sei o que. Eu fico calada, né? Porque Já isso fazia são, sem saber. isso são as coisas que, de uma criança que queria fugir da realidade e quis criar um novo mundo, né? Eu não queria ficar triste. Era tudo rindo, porque enfrentar a realidade era muito duro, né? Você todo dia, seu pai espancando sua mãe. Eu tinha alguns irmãos que usavam droga, aí vergonha, vergonha de um lado, vergonha de outro. Então eu tinha que criar uma coisa que me desse prazer. E aí então eu já podia brincar, catando, eu catava as bonecas, catava as mochilas de carrinho, né? E daqui a pouco eu já conseguia pegar as latinhas, pegar os ferros, amassar, vendia litro de 51. Eu já conseguia criar ali a minha rede de amparo da minha dor e aliviar um pouco a dor, porque pra gente, quando você tá passando por uma coisa muito amarga, que você pode comer pelo menos uma coisinha boa, minha filha, adoce a vida. Agora você com fome, a dor é amarga, sabe? É isso mesmo. E aí eu saio do lixão, passei 5 anos no lixão. Esse meu primeiro livro eu conto um pouco sobre o lixão. Conto também o episódio quando eu fui pro lixão, já foi depois da morte de meu pai. Meu pai morre quando eu tenho 15 anos. Eu perco meu pai, né? Na época de uma forma muito trágica. Meu cunhado mata meu pai, o ex-marido da minha irmã. Meu E Deus. eu atravesso ali um momento muito terrível de dor, muito terrível de dor. Só que até na hora da dor, eu acredito que eu vivi tanta coisa desafiadora. Minha avó disse que eu virei polícia de choque. Ela dizia que era polícia de choque. Era tanto choque que chega uma hora que não é que você fica insensível, é que você já levou, que tá calejado. Eu Então, sei. então, assim, quando eu perco meu pai, eu tenho que me refazer de novo. Ali eu viro pai e mãe da minha família, para sustentar a minha família, né? E eu vou me virar vendendo tudo. Eu vendia mel com alho, mel, eu dizia que era mel com milagre, porque era mel com tanta coisa que o povo dizia, curou isso. Eu digo, meu Deus, nem o que está escrito mel fazia. Eu digo, era mel com fé. E aí, e aí a gente ia vender tudo. Eu tinha que vender tudo por causa da minha mãe. Minha mãe analfabeta, ficou sem pensão, com 4 filhos para criar e várias situações. Então foi o tempo que eu mais trabalhei na minha vida. Hoje eu já tenho dores no punho porque era carrinho de mão pesado, levando água mineral, refrigerante, cerveja e lanche e tendo que fazer correria em festa, dormir no meio de uma festa no poste, para de manhã você acordar cedo e catar latinha no meio de um circuito. Então, eu não ouço direito por causa do barulho dos trios no ouvido, entendeu? De barulho de trio no ouvido. Então, foi desafiador os detalhes da história. E aí eu volto do lixão, quando eu saí do lixão, foi um momento muito forte da minha vida, onde eu estava limpando minhas emoções, elas estavam tóxicas, radioativas, corrosivas. E um momento muito de Deus, que ele estava querendo tirar o lixão que está dentro de mim. Porque não tem como a gente viver os momentos, por mais que a gente. Ah, não, superei, mas a gente fica com as marcas, né? E eu passei por esse processo de superação, mas uma criança de 15 anos, para sustentar a família, sentindo o pai e a mãe, sobrecarrega. Então eu estava esperando meu Demais. príncipe. Eu estava esperando meu príncipe, a minha festa de 15 anos, e o meu príncipe chega no caixão. Então, é muito forte. Por mais que seu pai seja um alcoólatra, seja isso, seja aquilo, é o seu pai. Uma criança não quer saber o que é, ela é o pai, é o pai, né? Então, isso foi muito forte para mim. Eu atravessei um processo de perdão a tal ponto que todas as vezes que eu falava, antes de perdoar, quando eu falava na morte de meu pai, minha boca ia para o lado e eu tremia muito, muito. Isso me machucava demais. Só que todo mundo que me conhece até hoje vai dizer assim: quando que você viu Tata triste? Você não consegue me ver triste ou chorando. De tanto viver choque, eu instalei um lifestyle que meu psicanalista falou que é como se fosse uma tomada ligada direto. Então, você não vai conseguir diferenciar o momento que eu tô triste, que eu tô com raiva, eu tenho a mesma energia. A mesma energia, você não consegue perceber. E aí, eu me cuido, eu sou acompanhada pelo psicanalista, estudo psicanálise também, por causa das minhas estruturas, porque não tem mulher Superman, não tem mulher, não tem estrutura, nós somos, pode falar comigo depois no meu Instagram lá, tá falando aqui, nós somos seres humanos,
Né? Ah, Não, porque essa mulher é guerreira, essa mulher é aquilo, mas a gente é mulher, a gente é menina, não a criança existe tem um super limite. mulher. Não, não tem, não tem. Essas estruturas que a gente tem que entender a gente tem que entender que por mais a gente supera muita coisa, porque a gente nasceu com essa estrutura, né? A mulher é o veículo de Deus na Terra. Nós que traz a logística de Deus para a Terra, a gente transporta essa logística. E como um transporte da logística, não é fácil você levar às vezes as cargas, não é? E aí eu tive que me tratar para poder trabalhar a questão do perdão. E quando eu curei toda a minha família. Porque um dia eu falei assim, eu não vou mais viver com essa dor. E aí eu peguei e falei, nós vamos lá. Minha irmã tinha voltado para ele, para o cara que matou meu pai, né? Para o meu cunhado na época. E aí eu falei bem assim, hoje eu vou viajar e eu vou lá perdoar ele. E todo mundo falou que era louca, que como é que eu ia fazer uma coisa dessa, e que eu não estava sentindo a morte de meu pai. Só que quando você vai tomar uma decisão, é muito de você e do que você está sentindo. Você não pode forçar ninguém a sentir o que você está sentindo. É seu e pronto, entendeu? Verdade. Então, queimou no coração, é Deus e você. Faz. Entendeu? Queimou no coração, é Deus e você. É uma energia do alto e das coisas do alto não se explica, se vive. E eu decidi viver isso. Eu viajei, fui para São Paulo, e eu fui lá e eu fui pedir perdão a ele. Eu falei, ó, cara, eu quero te pedir perdão, porque um dia eu quis te matar, um dia por mim você morria, porque você tirou a coisa mais importante da minha vida, que foi meu pai. Aí o pessoal, você é maluco? Eu falei, não, não era sobre ele, era o que eu estava sentindo. A ninguém é dado o direito de tirar a vida do outro. E depois que eu falei aquilo, a minha vida desamarrou, desatou. Então, aquela menina que era catadora, que estava no lixão, com a vida amarrada, uma vida de miséria, volta e ganha um contrato. Ganha uma oportunidade, primeiro, na indústria, de limpar o chão da indústria. Enquanto eu estou limpando, o diretor fala para mim: Você consegue 10 pessoas? Eu consigo. Você consegue 20? Consigo. Resumindo, foi a indústria que me deu a oportunidade de abrir minha empresa, de eu aprender, e eu tive 120 funcionários. Então, olha, às vezes a gente fica preso nas amarguras da vida, nas amarras da vida, e tá deixando um rio, tem um rio para a gente viver, e a gente está represado ali. Então, se você falar, Leonice, ele te pediu perdão, ele fez o quê? Ele não fez nada. Mas às vezes o silêncio também é um barulho. Eu tive coragem de falar, mas talvez o silêncio dele lá dentro só ele e Deus sabe. Mas eu desconectei a minha vida, desconectei a minha energia daquilo. Se Eu não livrou, tá- né? Me Se livrou. livrei daquele fardo que estava pesado demais, sabe? E aí, pronto. Aí eu falei com minha mãe, falei com meus irmãos, todo mundo perdoou. Todo mundo transferia aquela energia em mim. E eu senti que eu era a árvore genealógica, a raiz daquela energia. E aí todo mundo foi perdoando, perdoando a ponto de depois, pra você ter noção, a ponto de eu empregá-lo. Ele teve desempregado, eu empreguei ele. Eu empreguei ele. Eu não sentia mais nada de dor, mais nada de dor, nada. Sabe? Leonice, quem fez isso? Essa mutação, só quem faz é Deus. Não tem remédio, não tem ninguém que explique na terra. Só Deus teve coragem de ficar perto de Judas e abraçar e não sentir nada. Então, de tudo que eu já vivi na vida, para mim, a minha maior transformação foi essa. Entendeu? Então, eu consegui tirar essa coisa radioativa. E anos depois, às vezes a gente fica julgando, né? No próximo livro eu vou falar sobre isso, julgamento, boleto agendado, cuidado para você não ter o seu. Eu julgava tanto minha irmã, e minha irmã também foi vítima, coitada. Ela voltou para ele com 13 anos, porque era uma criança. Ela disse que a única punição que ela merecia era viver com o cara que matou o pai dela. Porque ela estava se sentindo culpada por ter feito aquilo com a família. E minha irmã hoje é uma história de superação também muito forte. Então, e eu passei anos da vida julgando ela, achando que ela tinha voltado, porque ela não aguentou passar fome. Então, eu também aprendi a maior lição: não julgue. Ainda que diante dos seus olhos pareça que é verdade, mas é melhor você ouvir, sentir o que a outra pessoa está procurando, entendeu? Sentir, depois que você ouvir, sentir. Nem tudo que você está vendo é. Verdade. Né? E eu julgava minha mãe, ela voltou porque ela não queria passar fome, não sei o quê. E eu lembro que aqui em Camaçari tinha uma festa antes que era Camafolia. E aí eu tinha ido vender num bloco, tava vendendo, passando com isopor, e eu já tinha 5 anos que meu pai tinha morrido, e ela tinha voltado para ele, né? E eu não tinha visto eles. E eu lembro que um momento que eu avistei eles, ela tava lá no bloco pulando, aí eu voltei revoltada, sentei no poste, botei um papelão no chão, chorei, ninguém nem me via chorando ali no chão, no meio de uma festa, né? E aí eu fiquei chorando, chorando. Eu falei, tá vindo aí? Aí, mãe, calma, filha, calma. Eu, não, mãe, eu tô aqui. Eu, minha mãe com carrinho de cachorro-quente. Eu tá vindo aqui, mãe, eu tô catando. E ela não aguentou suportar isso. Então, assim, e eu tava julgando, julgando segundo a minha dor. E quantas vezes a gente mata alguém julgando segundo a dor? E aí,
Passou-se 18 anos no julgamento, teve o julgamento dele, né? Depois ela separou dele, porque ele acabou cometendo outras coisas, ela separou dele. Hoje minha irmã é uma pessoa, graças a Deus, que superou muito. Mas eu tive que ouvir o coração dela. Ela falou assim: minha irmã, eu votei como punição. E eu votei para eu me punir do que eu fiz com vocês. E ela também era uma criança. E no final, todo mundo é vítima do processo, sabe? Exato, Então, exato. assim, a maior reciclagem que eu vivi foi em mim mesmo. Então, eu entendi que o meu contato com a reciclagem é porque eu estava num estado de material tão misturado, tão bagunçado, que eu precisava viver aquela reciclagem. Não era sobre eu tocar nos plásticos, respirar e separar os plásticos. Era sobre eu separar o que estava aqui dentro de mim. E aí Deus permitiu que essa fosse a minha profissão de sustento até hoje. Aí, quando eu saí dessa empresa que me deu oportunidade de eu ter 120 funcionários, passei por altos e baixos, quebrei muitas vezes, me Então, Leandro, recuperei. então só para a gente entender melhor, quando Sim, você voltou de São Paulo, não é isso que você foi pedir sim, perdão e tal, sim, que você se libertou desse sentimento ruim. Aí como sim. foi esse passo Eu para ganhei, eu iniciar a ganhei, eu empresa ganhei hoje? um, eu ganhei eu fui fazer um serviço de limpeza simples e o dono da empresa falou para mim, ó, abre uma empresa que eu vou te dar uma oportunidade aqui dentro de terceirizar. E aí eu abri, comecei com 10 funcionários, depois eu parei com 120, eu tomava conta da área dele de produção, de todo o gerenciamento de resíduo. Então eu aprendi fazendo. Então foi quando eu fui aprender a gerenciar resíduo, a ter uma licença ambiental, como é que era gerenciar uma empresa, que eu não sabia de nada, né? E aí passei 4 anos nesse contrato gerenciando ele e fui aprendendo a lidar com as coisas. De lá para cá, todo dia você aprende. Todo dia você aprende. Esse foi onde virou a chave. E quando me deram o título de rainha da sucata, que eu dou risada até hoje, foi quando eu desmontei parte da Flex Engage aqui, quando fechou a Ford. Eu desmontei totalmente a Flex Engage, que era a fábrica de para-choque da Ford. E aí, como eu desmontei sem acidente nenhum, acidente zero, eles me brincaram comigo, fizeram a placa e me deram o título de rainha da sucata, que foi meu último case de marco, né? De Entendi. marco. Então, assim, de lá para cá, eu sou embaixadora Lixo Zero hoje. Eu sou auditora, embaixadora e consultora Lixo Zero, represento a Bahia pelo Instituto Lixo Zero. Sou animadora territorial, a gente está aí na missão esse ano de promover, fazer embaixadores no Brasil todo, promover embaixadores. E a ideia de promover embaixadores também é ensinar a monetizar através dos resíduos. Porque assim como hoje eu tenho uma condição melhor de vida, as minhas filhas têm uma condição melhor de vida, eu quero Que outras pessoas também tenham. que outras pessoas tenham, que é possível, Exato. é possível. O lixo é um tesouro escondido. O lixo é um tesouro escondido. E eu era muito fã de Indiana Jones, né? Eu ficava viajando, vendo aqueles filmes lá do ouro, do tesouro perdido. Aí eu falava, quando eu passava pelas coisas ruins da minha vida, né? Deve ser aquela fase que Indiana Jones está passando pelos monstros, que ele está se acabando. Mas logo vai vir a fase do ouro. Então, meu ouro estava em forma de lixo, né? Que Meu ouro estava em forma de lixo. Meu Deus. E hoje, como é que tá a sua vida, assim, né? Como é que tá Eu passei por no transição de trabalho, carreira. na família? Então, eu sou mãe de 3 filhas, Ana Carolina, Sara e Esther. Vale ressaltar que minha mãe foi sempre minha fonte de inspiração. Minha mãe. O pessoal fala assim: você trabalha com o quê? Que acha que só trabalho com sucata, né? Com resíduo. Rapaz, eu trabalho com tanta coisa. Me pergunte com que eu não trabalho. E porque a minha mãe me ensinou sempre a olhar em várias dimensões. Então, dava janeiro, minha mãe dizia: vamos vender caderno, vamos vender material escolar. Aí ia chegando Páscoa, minha mãe, vamos fazer ovo de Páscoa. Né? E nesse período, lá em casa já vendia tudo: vendia geladinho, vendia bolo, vendia. Então, eu aprendi a empreender de várias formas, de várias direções. Já vendia brita, já vendia pera, já vendia tudo. Então, eu cresci olhando o negócio em várias dimensões. E isso me formou hoje, né? Hoje eu passei por uma transição de carreira, porque eu atravessei um processo que muitas mulheres atravessam, mas eu consegui mais uma vez me reciclar, né? Tem mais ou menos uns 2 a fazer 3 anos, eu passei por um processo de divórcio, e aí eu de novo me reestruturei e eu senti que Deus estava ajustando a minha rota, que não fazia mais sentido eu estar com um pátio cheio de material, não era mais sobre aquilo. Então, eu, como sempre, sou criada por uma voz, era hora de eu transbordar tudo que eu tinha vivido na minha vida.
E aí eu comecei a escrever um livro no momento desafiador da minha vida, do divórcio, de muita dor. Eu comecei a escrever a minha dor. Eu lembro que eu escrevia, eu chorava. Eu dizia, é eu? Eu escrevia, eu chorava, eu mesmo chorava. Aí eu fui tentar corrigir como é? Inteligência artificial, Sim. ela botou, que história. Até ela ficou com pena de mim. A inteligência artificial ficou com pena de mim, eu dei risada. E aí foi quando eu comecei a escrever meu livro. Eu também estou escrevendo um gibi, que a minha ideia aqui é ensinar a educação infantil, colocar a história da reciclagem que vai em forma de gibi para poder aprender mais, né, descontraída. Massa, muito Eu estou bom. concluindo um gibi agora para que isso vá para a rede pública e tenha isso como base na educação. Lembra aqueles álbuns de figurinha, aquelas Sim, coisas, né? sim, sim. A ideia é aprender de forma lúdica, Para ser como distribuído que nas escolas públicas, a isso, ideia é essa. isso, a ideia é essa. A ideia é essa, para distribuir nas escolas públicas. Então, Top, né? aí eu entrei em um novo projeto porque você começa a se sentir. Não é o fato de você ter ou não ter o dinheiro, é o fato de você se sentir. Como é que você está se sentindo? Sabe? E quando a gente está fora do nosso propósito, eu continuo no meu propósito, eu continuo trabalhando com reciclagem, mas eu ajustei a rota dentro do que eu fazia. Então, eu Sim. continuo gerenciando resíduos, mas de uma outra forma. Eu tenho outras empresas que trabalham hoje. E eu comecei a transbordar. Eu falei, ó, Senhor, quando virar o ano, eu quero viver um transbordo. Tudo que eu vivi, eu vou transferir para outras pessoas. Eu não quero morrer com tanta coisa aqui dentro que eu posso transferir. E aí a chave virou, né? Tem pessoas que chegam na sua vida que faz você viver 30 anos da sua vida em um ano. Então, em um ano, eu tenho vivido, eu fiz meu livro, estou no segundo livro, e aí já estava no TEDx, aí agora já vai pro documentário, e aí já vai transferir, eu já vou transferir agora Vai ter documentário mesmo. Tá certo já? Que vai ter documentário. documentário? Sim, documentário, documentário. Então, assim, então aquela coisa, se você começar, outros vão te acompanhar. E eu tô ainda meio que caindo na ficha, né? Mas o meu sonho é que vire um filme de fato para ficar para a eternidade, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas que sofrem com falta de perdão, que não conseguem perdoar, que não conseguem colocar um novo significado. E não foram as coisas que me aconteceu, porque na caminhada me aconteceu de tudo. Então eu tive um abuso, eu fui abusada pelo meu tio, eu cresci num lar violento, de droga, de meu pai, de minha mãe ser espancada, de não ter comida. Então tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Mas eu não peguei as coisas que aconteceram e trouxe para dentro de mim. Eu soube reciclar. Para dentro de mim só vem o que vai dar uma energia para poder me dar força, ânimo e alegria para continuar. E esperança para continuar. E todos os dias eu falo para as pessoas, rapaz, até o que você vai ouvir, já ouça reciclando. Traz para dentro de você o que vai te dar esperança, ânimo e força para continuar. Se não vai fazer, não seja uma esponja você pegando tudo. Todo mundo pergunta para mim, qual que é o segredo de você ficar assim e ninguém nunca vê você diferente? Eu falei, rapaz, eu já reciclava minha mente desde criança. Se eu fosse trazer para dentro de mim tudo que eu vi, eu tava tomando um bocado de remédio hoje controlado e tava maluca. Entendeu? E É assim, verdade. e pensar sempre nas coisas que vai dar ânimo, alegria e força para continuar. Não tem para onde correr. É verdade. Imagine se eu ficar presa no meu passado, eu não estaria hoje no meu futuro. Né? Então, eu também aprendi o poder da autorresponsabilidade. Eu sou governadora da minha vida. Não é o governo que vai mudar a minha vida, não é culpa de ninguém. A responsabilidade é minha de conduzir a minha vida. Então, tá onde eu cheguei hoje é porque eu decidi governar a minha vida, independente das turbulências, intempéries e choque. Aconteça o que acontecer, eu vou ter que continuar caminhando. E eu falo isso com as minhas filhas hoje. Filha, se amanhã não estiver aqui, você não vai morrer porque eu morri. E você não merece morrer porque eu morri. Você tem que viver o seu ciclo. Você tem um ciclo aqui na Terra. Todo mundo vem, assim como os produtos têm uma data de validade, a gente vem para cumprir um propósito. No dia que eu subir, olhe para o céu, virei uma estrela, se der saudade, chore e siga em frente. Não pare o que tiver fazendo, porque eu não estou mais aqui. E às vezes a gente para o que está fazendo. E assim, eu descobri isso sozinha. Eu converso muito sozinha, né, Isabela? Eu sempre fui meio estranha, né? O Didi. Mas não é nem sozinha, é com Deus, né? É com Deus. E aí, por quê? Eu passei 15 anos, eu chorava escondido. Todo final de ano eu tinha um desespero de um choro que eu nunca vi. E até que eu descobri que era por conta que eu tinha que expurgar aquilo, porque na hora da morte do meu pai eu não chorei, eu dei uma crise de dar risada, porque era nervoso, era desespero por não saber o que fazer. E aí eu tive que ressignificar aquilo, tratar aquilo, e eu lembro que eles me curavam, eu fiz um processo de ter um aniversário de 15 anos, porque eu estava muito agoniada para meu pai chegar, que eu queria uma festa de 15 anos.
E aí foi quando aconteceu a situação. E aí, numa festa de 15 anos minha, quando fizeram a festa, eu dei um grito, eu chorei e aquilo saiu dentro de mim. Então, assim, e se eu tivesse, por outro lado, Leonice, é insensível? Não. A gente tem que aprender a lidar com a vida vai ter dores, vai ter decepção, vai ter É morte, verdade. vai ter tudo. Só que a vida vai continuar acontecendo e passando. Então eu não pude ficar parada na morte de meu pai. Eu não pude ficar parada quando eu fui abusada. Senão eu ia ficar presa nessas coisas e não ia estar no futuro, né? Então, assim, você pode observar que muita gente hoje tá, se você for conversar, tá doente porque ou tá com excesso de futuro ou tá com excesso de passado carregando dentro dela. É Entendeu? verdade. E assim, eu vivo com o meu presente e com o futuro que eu crio na minha mente. O futuro que eu crio na minha mente é aquilo que eu acredito. Como a Bíblia diz que a gente é guiado pelos nossos pensamentos. E eu penso muita coisa boa acerca de mim e das coisas que vão acontecer. Ah, Leonice, mas pensamento positivo, isso, independente disso, e quando acontecer as coisas desafiadoras da vida, quando eu falo desafiadoras, é aquilo que vai desafiar a sua dor. Eu vou entender que é a turbulência, que ela vai passar, que nada é para sempre. Não tem mal que dure para sempre. Não tem mal que dure para sempre. Olha onde eu tô. Senão eu ia achar que ia ficar para sempre no lixão. Né? Na minha segunda filha, Ana Carolina, um fato que eu lembrei agora, né, muito forte. Eu tive ela cesáreo. E aí eu deixei ela pequenininha, ela tinha uns 30 dias de nascido. E eu estava passando uma situação de muita dificuldade, meu Deus do céu. E aí eu pegava um ônibus e ia no ônibus lá para. Eu moro em Camaçari. E eu tive para Barra de Pujuca, um mercado que tem aqui em Barra de Pujuca. E aí o rapaz deixou eu ficar lá no lixo do fundo do mercado, reciclando, catando, que ele tinha um lixo lá no fundo das coisas que vencia. Eu pegava escondido os Danones que estavam vencidos, as comidas que estavam vencidas, escondia assim do lado, isso dentro da baia do lixo, junto com os morotó, com tudo que você pensar. O leite vazando, as moças grudadas e eu separando o material e ainda quando, na hora de ir para casa, eu digo, se um dia eu roubei isso. Eu pegava as coisas assim vencidas, botava em 3 sacos e ia trazendo dentro do ônibus para poder comer em casa. Então, assim, e não morri. E eu chegava em casa feliz da vida, viu? Tem Danone pra gente tomar e tal. E o pessoal do mercado começou, sabe, começou a ver que não botava misturado, né? Toma, Leonice, fica pra você aqui. Aí já botava mais separado. Então eu aprendi a celebrar tudo, mesmo no lixão, eu tava feliz, sabe? Nada é lugar. Nada, a gente, que nem a rotação do mundo, a gente também ó. Nada é para sempre. A gente tem 70% de água. E a água não fica parada. Então, é por isso que a gente está num lugar hoje e está em outro amanhã, por conta dessa conjunção que a gente tem na gente. É verdade. Então, se a gente entender esses ciclos, a gente não sofre quando está no emprego e sai. Ou quando a gente está em um casamento e daqui a pouco não deu certo. Ou a gente não sofre as percas, porque a gente entende que é processo. A Isabela está me lembrando aqui que ainda tive um ataque de pitbull que quase morri, eu, minhas filhas, todo mundo. Então, imagine, olha, uma coisa forte que aconteceu. Nessa situação do pitbull foi uma coisa muito forte. Eu estava prestes a ganhar no outro dia um grande contrato. E minha filha sofreu um ataque de pitbull junto com o pai dela na época. E tiveram que ir para o hospital. E no outro dia era o dia do meu contrato. As decisões duras que você tem que fazer na vida. E aí eu botei minha mãe, minhas irmãs, todo mundo que estava perto, minhas amigas, todo mundo me ajudou. Foi cuidar deles no hospital. E no outro dia eu tinha que estar ganhando meu primeiro contrato, que ia mudar a história da minha vida financeira. Então, é decisão todo tempo, é decisão todo tempo, é decisão todo tempo e decisão que faz sentido para você. Não é decisão baseada nas pessoas, não é decisão baseada no que as pessoas vão achar, né? É decisão que te faz sentir viva. Se só tem uma vida para viver. Leonice, se no tempo você voltasse, eu vivi tudo que eu tinha que viver, eu fiz o que eu estava sentindo, ainda com os erros e acertos, eu fui eu. E a gente tem que ser de verdade, a gente não tem que viver para o outro, você tem que viver para você. Exatamente. Eu sempre converso com minhas filhas. Se você viver em razão do outro, você vai adoecer. Você está aí agendando um boleto para você, sabe? Você está agendando um boleto para você. Então, mesmo que seja estranho, seja você. Não, é sobre o que está fazendo sentido para você. Daqui a pouco você se perdeu da sua identidade, porque você está vivendo o mundo dos outros. Então, Exatamente. eu não sou a identidade da minha mãe, eu não sou a identidade das minhas filhas, nem a do meu pai. Eu sou a minha identidade, É verdade. né? Oi, minha amiga Menina, Aguinaldo. Tem um livro lindo, Reciclando tá Vidas. com o Cara bom, aí depois livro aí chama para ele. mostrar pra gente a capa assim? Ele- eu-
Não tá aqui não, mas tá a capa do livro aqui, ó. Eu tô com o Black Cadê Doctor aqui. a Olha lá, ó. história da rainha da sucata? É isso? Porque Isso, pra gente isso. aparece o contrário. Isso. Ô, É. Leonice, onde é que a gente acha o livro hoje? Está nas plataformas? É, Tá... tá na plataforma. Eu vou até colocar o link lá no Instagram. Que meu Instagram tá passando por uma mudança, como eu tô falando, é muita coisa que aconteceu muito rápido. E Sim. aí eu tô com a equipe mudando meu Instagram esses dias, vai estar lá. E eu vou fazer eu fiz um lançamento na Bienal, mas eu vou fazer um lançamento oficial, com uma palestra, com tudo, e vou convidar aí muita gente para poder fazer parte. Viu? Que massa. O livro é muito forte, a gente conta os detalhes, e Quando vai é ter mais coisa aí que vocês vão mais coisa, se né? Fora o apaixonar. gibi que vem, achei muito massa, viu, a ideia do gibi. Eu acho Bem. que, como você falou, né? Assim, trazer, trazer para as crianças, trazer para Sim. a galera, já nessa E assim, ó, fase. você sabe o que, que eu penso? Eu fico às vezes olhando, né? Eu fico. Seu livro tá comigo, Isabela. Você vem aqui em casa para pegar. Eu fico pensando, né? Quando eu vejo as crianças assim na escola, às vezes, não tem um lanche, essas coisas. Eu falo, oh meu Deus, eu vou ensinar eles a pelo menos ganhar o dinheiro com as coisas do condomínio dele, com as coisinhas dele. Pelo menos já começa a ter dignidade, entendeu? Poder comprar alguma coisa. Então, isso queima no meu coração, entendeu? Transferir isso. Aí eu tô em paz. Eu quero dizer para o mundo inteiro que tem como. Não precisa você ficar sem um real no bolso. Tem como você fazer, você sobreviver, você fazer o seu pão. Tem como. Não tem como. E Muito Deus é bom. tão lindo. Eu sou apaixonada por Deus. Não é sobre religião. Que Deus, ele é tão lindo. Deus está para além de placa de religião. Ele está para além de tudo, né? Sem Ele é muito, dúvida. ele é muito pessoal. Ele é tão lindo que ele deixa as coisas assim, ó. Se amanhã não der nada, minha filha, tu vai olhar pro lixo e até daquilo ali tu vai comer. Então hoje, só faça dificuldade, minha necessidade, quem de fato não quer nada. Quem de fato não quer nada, porque você vai ali, você vai no seu condomínio, você vai no condomínio, você faz uma amizade, ó, junto pra mim essas coisas quebradas, eu passo e pego, e você consegue fazer um recurso, sabe? E é sobre isso. Aí no meu Instagram vai ter um monte de coisa, umas coisas que a gente está fazendo aí para esses próximos tempos. E aí eu tive que escolher, né? E aí, eu vivo essa vida de Instagram, de palestra e de toda hora uma coisa ou o pátio? Aí eu falei, peraí, o pátio é muito sobre mim, peraí, deixa eu segurar uma coisa para eu fazer uma outra. E aí eu tô transbordando. E tô me sentindo feliz, muito feliz. No TEDx eu falei e algumas mulheres foram tocadas. Muito bom. Mas, assim, a sua história é Obrigada. exatamente isso. Por isso que, assim, eu quis tanto que a gente pudesse estar aqui hoje, porque eu Sim, sei que as pessoas que estão aqui hoje online, né, ao sim, vivo, e as outras que vão assistir depois, sim. Leonice, vão sentir a mesma coisa que eu estou sentindo hoje, né? É, Que é esse bate-papo foi sobre é, superação, foi sobre é, fé, foi sobre é, acreditar, né? Foi é. sobre ser protagonista da própria história, né? E Enfim, a gente... não é ausência de dificuldade, não. Você fala assim, ah, tô tudo Não, assim, ou não. exato. Eu quebrei uma vez, quebrei uma não, eu quebrei umas 5 vezes. Quantas vezes eu tive que recomeçar? E às Pois vezes, é, quando eu tinha que recomeçar, eu ia lá pro lixo e ficava sentada de frente, literalmente, para um lixo. E aí eu ficava chorando, chorando, conversando com Deus de novo. Aí ele fazia eu olhar para o lixo e dizia assim: quantas vezes esse plástico pode voltar para o ciclo? Várias vezes ele disse: então você não pode? Você não pode dessa vez aprender de novo, voltar de novo? Você ainda não aprendeu. E aí eu entendi que esse ciclo da reciclagem de voltar também tinha tudo a ver comigo. E quantas vezes a gente volta, que a gente precisa aprender, a gente não aprendeu, tem que fazer de exato. novo, E sabe? eu acho que, além de tudo, do que a gente já conseguiu aprender aí com você hoje, é sobre isso. Alguém que está aqui, que quer empreender, porque isso é uma coisa, Leonice, que eu acredito que todo empreendedor iniciante pensa, mas e se eu quebrar? Né? E se eu tiver que recomeçar? E muitas vezes você deixa de viver coisas extraordinárias porque você não tem medo do Eu, recomeço, né? Eu consigo fazer um livro assim, e eu vou fazer, me deu as vergonhas que eu passei e humilhações quando eu quebrei. Porque é muito fácil você ser seu amigo e falar de você quando você está com grana, quando você não está, é julgamento, não presta, é isso, é aquilo. Eu passei por tudo isso, sabe? Mas a verdade, volto a falar. A pessoa, quando eu quebrei, o pessoal, as mensagens, as acusações, eu falei, sabe por que eu deito e durmo? Eu durmo bem, viu? Sabe por que eu deito e durmo? Porque eu sei qual é a verdade.
Eu sei qual é a verdade. Então, assim, quando aconteceu essas fases na minha vida, eu sabia qual era a verdade. Eu não paguei porque eu não tive dinheiro. A hora que o dinheiro chegar aqui, eu vou honrar. Então, assim, era muito sobre quem é você e o que e você saber quem é sua identidade, literalmente. Porque senão as pessoas estão todo o tempo querendo transferir coisas, as coisas dela para você, e acabar e matar o seu sonho, você não se levantar mais. E eu passei por essa fase. Quando eu quebrei a primeira vez, eu tive tanta vergonha que eu passei um ano sem mal atender ligação de ninguém. E tinha ligação até de solução, de coisas boas, eu não atendia. Eu estava morrendo de vergonha, eu estava com minhas crises e eu perdi um monte de oportunidade, porque hoje eu digo o seguinte: se você quebrou, se você quebrou, vírgula, se você ficou sem dinheiro, porque quebrar é quando a gente quebra aqui, ó, na mente. Quebrou a mente, realmente você foi fighter, perdeu a luta. Mas se você ficou sem dinheiro, é porque ficar sem dinheiro é um estado temporário. Você está sem agora, daqui a pouco uma oportunidade pode virar o jogo. É, fale a sua verdade. Mesmo que a outra pessoa não queira ouvir, fale a sua verdade. Você entendeu? Se exponha. Mas não se esconda. Por quê? Porque eu passei um tempão me escondendo, porque eu não sabia lidar com aquilo. E muito tempo absorvendo as energias dos outros. E aí foi quando um dia eu sozinha chorando, mais uma vez, eu falando com Deus, e ele fez umas perguntas, ele faz as perguntas para mim. Se hoje eu te der uma oportunidade de chegar tanto na sua mão, o que, é que você vai fazer? Ai, Deus, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, pronto! Levante. E no outro dia eu acordei, levantei e eu comecei a atender. Olha, fulano, assim, 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 assim. Vai ser, não adianta ameaça, não adianta fazer isso e aquilo, porque eu vou lhe dar a volta por cima e vou resolver. Pronto. Voltei resolvendo todo mundo. Incrível que quando você começa a dar a volta por cima e ganha de novo a sua nova performance financeira, todo mundo sempre acredita em você. Você era guerreira, você era aquilo, mas a gente sabe, né? Você entendeu? A Então, gente sabe quem são os de verdade, né? isso, quem são de verdade, entendeu? A gente sabe quem são de verdade. Então é Exato. muito fácil acreditar quando você está em evidência, quando você. O dia que você está dando certo e o dia que você não está dando certo, que você está falando a verdade. E aí? Entendeu? Então é Quem muito acredita, fácil. né? É, Isso, ficar. Então, assim, quando fala empreendedor, o cara que empreende em cima de dor. É dor, gente. Trabalhador, trabalhe sua dor. Então, eu tive que trabalhar a minha dor para poder superar aquilo, superar que eu estava. Ah, você está trabalhando, está ganhando dinheiro. Ah, isso. Uma das besteiras que eu fiz depois com um consultor que falou comigo. Eu passei anos, quando eu quebrei com o primeiro contrato, eu tinha 120 funcionários. Eu passei anos da minha vida só pagando dívida. Em vez de eu capitalizar a empresa primeiro, eu pau pagando dívida. Então, tinha um percentual para se pagar a dívida e outro para voltar para a empresa. Então, por conta da vergonha, por conta da pressão externa, a gente vai se levando pelas coisas externas e detona com a nossa vida. Mas é legal que hoje eu posso falar com as pessoas, né, que estão passando pelas fases que eu já passei na vida, para dizer para elas que quem não suporta a pressão não explode e que tem que suportar o processo para viver o propósito, né? E que ela se afirme na identidade dela, porque todo mundo que está exposto a empreender está exposto a qualquer momento sob situações. verdade. Leonice, olha, a hora, eu nunca vi não passar rápido desse jeito, não, meu Deus. É, São 7h05. E se a gente não hum. finaliza, o próprio Instagram cai, né? É, Porque derruba, é verdade. ele É. derruba esse abençoado. Então vamos fazer o seguinte: depois você manda depois pra gente o link do livro, que a gente divulga Mando, lá também, pra galera mando, comprar, né? Eu também mando. quero comprar o meu pra ler, eu gosto muito de ler. Certo. Eu queria que você deixe, assim, vamos, como eu falei, né? A gente aprendeu tudo isso. São Sim, lições de vida que fica pra gente. Basta só sim. a gente que tá aqui ouvindo, as pessoas que vão ouvir, absorver, reciclar isso pro nosso ouvido, né? É, Absorver tudo isso, né? Todas é. essas lições que você passou pra gente e seguir, né? Eu tenho certeza que isso que você passou hoje aí, a sua verdade, foi lição para alguns, para outros Sim, foi um acorde, para foi. outros foi um, sabe? Sim, Fique tranquilo que tudo vai passar. Enfim. sim, Então, assim, eu queria que você deixasse um recado para aquela mulher, para aquele homem, para qualquer pessoa que está querendo empreender ou que sim, está passando por, sei lá, uma fase de abuso, como você passou, uma sim. fase assim, de muita dificuldade financeira. Qual seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Recicle a sua vida, recicla a sua mente. Comece limpando o seu celular de pessoas que não te conectam mais, que não faz mais sentido. Tire fotos, ainda que seja de pessoas que você ama, mas que está trazendo dor. Arquive. Quando você estiver bem, você vai lá e desarquiva. Entenda a sua vida, a sua mente como uma casa. Se você não vai limpar todos os lugares,
fique no lugar que tá limpo. Só tô com minha sala limpa, então fica ali. Tá te fazendo bem? Fica ali. Só vai abrir a outra fase da sua vida quando você estiver bem para enfrentar aquilo. Então, quem está atravessando um momento de dívida, vai lá e de satisfação. Não importa o que o outro vai ficar imputando sobre você, o que importa é o que você pensa acerca de você. Outra coisa, foque na solução. Focar no problema é lei de autopunição. Eu descobri que essa crença de autopunição, quando a gente fazia uma coisa que a mãe dizia, cara para parede, fique de castigo, aquilo implantou na gente uma crença de que mais tarde, quando acontecessem as coisas erradas na nossa vida, ou que a gente quebrasse, ou que errasse, a gente tinha que ficar, sabe o quê? Escondida, de cara para parede, se punindo. E você não precisa se punir, porque não é se punindo, é ressignificando, é colocando um novo significado. E aqui na minha casa, eu falo para minhas filhas, fique com a lição e siga em frente. Então, eu não dou castigo de dizer, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Filha, você aprendeu o quê? Aprendi isso, então segue em frente. E é sobre isso. O que é que você está aprendendo com o que te aconteceu? Aprendeu? Pega a lição, pega o código e segue em frente. Você não precisa se punir porque você fez e não deu certo, porque você fez e não saiu como deveria fazer, né? Ou porque aconteceu isso, que é culpa minha, culpa aquilo. Não. As coisas acontecem como exatamente tem que acontecer. Gente, a gente não controla nada, sabe? Tudo tem um propósito, mesmo que na hora você não entenda. Mas lá na frente vai clarificar e a gente vai entender. Como Jesus passou pela Via Crúcia, suporte, porque depois da Via Crúcia teve humilhação, ele suportou cuspir na cara dele, suportou as zombarias, mas no final era porque ele ia reinar sobre tudo. Então, se você estiver passando pela sua Via Crúcia, suporte, há um lugar para você reinar. Então, suporte o processo. Então, e Deus ele era tão perfeito que ele não absorveu. Ele disse, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fala. E muitas vezes você vai ter que perdoar. Todo mundo está falando de você, porque eles não sabem o que fala. E siga em frente rumo ao seu propósito. Porque lá na frente eles vão entender que existia um processo para você passar e formou o que você tinha que formar. E no final, assim como ao terceiro dia ele ressuscitou, tem um dia que tudo vai fazer sentido, que vai brilhar e que a pessoa vai dizer, oh, meu Deus, era isso. E é sobre esse dia que você está prestes a chegar. Sabe? Todo mundo veio para essa terra e tem um lugar de governo. Seja governante da sua vida, não responsabilize ninguém, assuma o controle dela, que é sobre você, você e mais ninguém. Top, 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 top. Viu? A palestra lá do né? TED, tá? A palestra do TED já está disponível, depois vai estar. Vai botar. Dizem que vão botar hoje. Tô curiosa, porque eu tava nervosa. Pronto, mulher. Divulga para nós ver. Eu gosto Divulgo. de ver depois. Divulgo. Quando é que você vem em Maceió? Tem Meu irmão mora aí, meu irmão, Leonardo Brasil, tem uma história forte. É mesmo? Meu irmão que a minha família tem uma história forte. Minha irmã tá aqui na live, Helenice, e ela levantou da cadeira de roda e ela foi aposentada como inválida. Essa é minha irmã aí. Ela tá aí, ela viveu um milagre de Deus, minha irmã. Aposentada como inválida e Jesus levantou ela. Quando vinha para Maceió, dê um toque pra gente se encontrar. Sim. E aí você ir lá no estúdio pra gente, porque assim, o estúdio, a gente tem mais tempo, tá mais pessoalmente. Sim. Te dar um abraço pessoalmente, assim, agradecer por essa live maravilhosa, por tudo que você compartilhou com a gente, tá? Obrigada, viu? Obrigado, de coração. Beijo. Beijo. A sua história inspira e vai continuar inspirando muita gente, tá bom? Obrigada, meu bem. Tchau. Todo mundo, tá, pessoal? Muito obrigado. Quem tá aqui, quem ficou aqui com a gente. Quem não pôde assistir, não fique preocupado, que vai estar gravado logo em breve. Beleza? Um cheiro para vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau.